Hoje nós estamos com o coordenador estadual de regulação do Estado, Alex Coimbra. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Boa tarde. Bem, Alex, vivemos hoje uma situação difícil no Estado. Uma situação de pandemia, uma situação onde estamos combatendo o vírus e a sua responsabilidade no Estado é uma das principais. É frente de batalha, praticamente. E aí eu quero que você possa nos ajudar a esclarecer alguns tópicos para que a pessoa possa entender hoje na programação, entender um pouco mais de como está a saúde do Estado. Então eu tenho algumas perguntas para poder lhe fazer. Como que é feito? Como que você identifica? Como que vocês na área da saúde identificam na hora de a pessoa identificar a pessoa que pode estar indo para a UTI, como que é o protocolo, como que funciona, quem vai para a UTI, quem não vai, como que funciona esse protocolo? Esse é um protocolo, a gente tem fluxograma desse atendimento e é importante que esse fluxo ele seja atendido e estabelecido da melhor forma possível para que a gente tenta manter a ordem e a sequência correta desses pacientes, né? Hoje, nosso estado, a região mais metropolitana do estado, Macapá, Santana, nós temos 3 unidades e todas as unidades atendem pacientes clínicos e pacientes em terapia intensiva. O fluxo de atendimento de imediato são as unidades básicas do municípios, né? O município de Macapá disponibilizou algumas unidades, em torno de 4 unidades específicas para fazer o atendimento de pacientes com suspeitas de Covid-19 e pacientes positivados em estados que precisam ser atendidos clinicamente para ser avaliados novamente. Então, o fluxo é o paciente da entrada em uma dessas portas. As unidades grandes do estado, pronto-socorro, esses pronto-socorros, tanto a infantil, adulto e materno, e as UPAs, né, elas são também portas de entrada para que os pacientes possam estar procurando. É importante lembrar que são pacientes que já estão em positivos e que estão com uma sintomatologia que não têm condições mais de cuidar em casa. E aí podem procurar essas portas de entradas do estado. Mas a porta ideal de procura é a porta do município, que é lá que inicia todo o processo de encaminhamento para as unidades de referências, que são as unidades AUCOVs, né, que são as unidades de tratamento intensivo para Covid-19. Sim. Uma outra pergunta, e às vezes até um tanto polêmica, né? A gente ouve falar a respeito da cloroquina, né? Existe estoque de cloroquina aqui no estado? Está sendo usada? E se não está sendo usada, por que ainda não está sendo usada? É importante falar da cloroquina, e é interessante nós conversarmos sobre isso, que somente a cloroquina ela não vai salvar o paciente. A hidroxicloroquina, eles não vão sozinhos salvar o paciente ou a possibilidade de recuperação imediata dessa patologia. É todo um contexto, né? Se é um paciente que vai ser cuidado em casa, são medicamentos voltados para casa, né? E são medicamentos que devem ser associados, né? A cloroquina ela deve ser associada com azitromicina, com um xarope ideal, com uma medicação que vai dilatar melhor os alvéolos para fazer essa pessoa conseguir respirar de uma forma diferenciada. O importante relacionar aí é que a azitromicina, que é uma medicação que acaba diminuindo essa carga viral e junto com a cloroquina diminui a replicação do vírus, aí já associa com a ivermectina, que impede com que esse vírus possa aumentar o poder de virulência dentro do corpo da pessoa. Então, o interessante é usar ele sempre em conjunto. Cloroquina, nós temos em grande quantidade no estado, é uma medicação que tem um perfil de fabricação brasileira, né, tem alguns efeitos extremamente relevantes em pacientes, mas também tem alguns efeitos que acabam gerando efeitos colaterais importantes de ser falado, que o paciente
ele precisa, antes de pacientes cardíacos, cardiopatas, com lesões renais, eles precisam ser avaliados antes de tomar. Existem pacientes que têm alargamento de QRS no eletrocardiograma, que é bem específico, e o médico, o enfermeiro, tem serviço, ele pode estar fazendo essa análise. Se esse paciente tomar cloroquina, ele pode passar mal. Então, existem vários detalhes na avaliação do paciente, quem pode tomar e quem não pode, né? Então, um medicamento desse pode fazer total diferença no tratamento. Se nós temos em grande quantidade, nós temos a quantidade inicial de todos os tratamentos, né? Então, já foram divididas entre os municípios e a capital tem, dentro de todos os seus tempos de tratamento, tem hoje disponível para que os pacientes possam estar usando e dando uma melhora no seu quadro clínico. Sim. Nós temos ouvido o prefeito falar que o estado de saúde municipal está em colapso. O estadual também está em colapso? E por que está em colapso? O que a gente pode fazer para poder melhorar? O colapso ele é mundial, né? Ele veio das grandes potências mundiais, né? Que não souberam lidar com essa pandemia, com esse vírus, né? O SARS-CoV-2, que acaba gerando o COVID-19, essa patologia, né? O coronavírus. Então, os sistemas eles não estavam preparados para a proporção que essa patologia acaba gerando no organismo, que é uma insuficiência respiratória aguda, que lesiona a todo o pulmão, e não só o pulmão, mas também o coração, rins, órgãos viscerais, e é importante as lesões que ela é tão importante as lesões que é gerado que o paciente ele precisa de vários níveis de assistência. O sistema municipal tem extremamente dificuldade, faz um atendimento de emergência que não deveria estar fazendo, quem deveria estar propondo esse atendimento de emergência de estabilidade dos pacientes seria as unidades do Estado, quem tem a alta e a média complexidade nas mãos para domínio desse paciente, e acaba tendo superlotação, né, colapsado o sistema, não se tem o controle disso. Então, está colapsado tanto das unidades básicas do município quanto do Estado. O Estado ele não consegue ter total leitos, né, quantidade de leitos para que possa ofertar para todos, né, então tem uma dificuldade nesse atendimento, e isso acaba gerando essa instabilidade, né, de alguns pacientes acabarem não resistindo, né, ou suportando a espera de uma possibilidade de um leito ou de organizar de uma certa forma a estrutura de um hospital ou da unidade para que ele consiga chegar a tempo. A patologia ela tem uma reação muito forte, às vezes não é nem condição de leito, às vezes o leito está separado do paciente, o paciente não consegue chegar até aquele leito. Então, pelas prioridades de terapias, critérios de terapia intensiva, a gravidade da patologia, às vezes o paciente vem de casa, em menos de minutos ele não consegue chegar a esse leito. Talvez se ele conseguisse chegar nessa unidade, ele teria seu atendimento melhor. E é muito rápido a lesão que é feita no paciente, e isso gera esse colapso que nós estamos tendo aí no nosso estado. Uma pergunta: qual hoje é a maior dificuldade na saúde do estado do Amapá? Qual a maior dificuldade hoje que vocês, gestores da saúde, os profissionais da saúde, encontram? Nós temos visto, né, muitas reportagens de profissionais pedindo praticamente socorro para a saúde aqui no Amapá. Então, nos faça entender agora qual é a maior dificuldade para vocês, profissionais, e para a saúde do estado. Na verdade, ninguém é especialista em Covid-19. Então, os profissionais da saúde, eles foram pegos de surpresa no geral, né? Ao lidar com essa patologia e a forma que nós tivemos que nos adaptar em fazer o atendimento desses pacientes, né? Não se resume somente na falta de equipamentos de respiração, de cardioversão, equipamentos de emergência, ambulâncias, unidades, leitos, não se resume só nisso.
né? A qualificação técnica também ela é muito importante para a prestação dessa assistência ao paciente. E isso o Ministério da Saúde ele tentou, ao máximo, chegar em vários profissionais para que essa assistência pudesse ser realizada, né? Para que esses profissionais pudessem se adaptar, estudar isso, né? A ter essa técnica apreciada para atendimento desses pacientes. Então, a mente do profissional, às vezes, ela não está preparada para esse tipo de intercorrência. Nem todos os profissionais, em todas as classes, em todo o ambiente de trabalho, qualquer que seja da saúde, na segurança, em qualquer lugar que seja na educação, a grande maioria não se aperfeiçoa da maneira que deveria ou viria se aperfeiçoando de uma certa forma para ter técnicas a lidar com esse tipo de intervenção dentro das UTIs, né? Mas, enfim, a instabilidade patológica acaba deixando, às vezes, os profissionais e a própria gestão sem condições de dar uma resposta mais rápida e significativa para atendimento desses pacientes. Os profissionais usam equipamentos de proteção que devem ser paramentados, né, usar todo o equipamento disponível, maior recurso disponível, para que ele consiga não só se proteger, mas também se proteger quando ele sai desse ambiente, o próprio familiar dele, as ruas, onde ele passar. Então, não se restringe só num detalhe, né? São vários que acabam levando os meios que hoje nós temos essa dificuldade geral. Quais são os recursos, Alex, quais são os recursos que chegaram até hoje para o tratamento do Covid-19? E se puder especificar, né, em quais unidades, né, como que está as unidades, como que está a capacidade, vamos dizer assim, de cada unidade para poder receber e até que ponto, para poder receber uma pessoa que está infectada, né, contaminada com o Covid-19. Se no início, se já tem uma capacidade para poder chegar àquele que já está um pouco mais grave. Teria como nos responder essa pergunta? Sim. Olha, Marcos, assim, o Estado ele se preparou gradativamente. Não vejo que foi uma estratégia errada. Gradativamente ele se organizou, né? De imediato montou em todas as portas de entrada leitos de estabilização e de recepção para possíveis pacientes de Covid, né? Então, nessas portas, o HE, que é a tropa de elite de porta do hospital de emergência, ele recebe de imediato, ele tem 6 leitos de estabilização de pacientes graves, é uma quantidade pouca, né, ao ver da quantidade de gente que nós precisamos atender, mas eu tive a oportunidade, a honra de montar todos os equipamentos que vieram para a unidade de terapia intensiva do Covid-1, que fica ali no antigo CDT, próximo ao Hospital Alberto Lima, atrás do Hospital Alberto Lima, né, de clínicas. Tive a oportunidade de testar todos os equipamentos, treinar a parte da equipe, testar todos os respiradores, várias sequências, vários testes para dizer que aquele equipamento estava pronto para receber um paciente. Né? Respiradores mecânicos, são vários tipos de respiradores, né, que nós temos, dos respiradores mais sofisticados possíveis no Brasil hoje para atender esse tipo de patologia. Temos também respiradores que não são de ponta, mas que ficam também a receber um paciente se há possibilidade ou se aconteça alguma coisa com os melhores respiradores. Então, essa estrutura do Covid-1, que fica aqui atrás do Alberto Lima, ela é muito bem preparada fisicamente, né? Equipamentos de gasometria, nos preparando para equipamento de hemodiálise, exames laboratoriais. Então, quanto equipamento, ficou muito bem organizado, né? Muito bem estruturado aí. Temos 22 leitos para esse tipo de atendimento. O ideal seria os 26, mas a estrutura do ambiente impossibilitou de ser 26. Então, são 22 leitos. São 22 leitos prontos para uso, né? Com bombas de infusão, né? Pronto para isso. No Covid-2, que é o Covid da Zona Norte, que é uma unidade que provavelmente seria uma maternidade, que é a maternidade Bem-Nascer, Zona Norte, foi adaptada para o Covid-2. Então, para leitos clínicos, os pacientes clínicos
que fugiriam da possibilidade de terapia intensiva, mas que também teriam uma assistência clínica intensiva. Hoje está com 40 leitos, mas a capacidade é para que isso se amplie para acima de até 72 leitos clínicos. Dentro dessa unidade Covid-2, nós atendemos 40 pacientes adultos, tem também leitos pediátricos e tem a UTI pediátrica e provavelmente vai abrir, ainda até o final da semana que vem, provavelmente mais 10 leitos intensivos adultos, né? Então, a organização é que isso seja, amplie, né, esses atendimentos. No Covid-3, que é em Santana, também tem recebido a grande maioria dos pacientes de Macapá para Santana, são referenciados, lá são 20 leitos intensivos e mais 20 leitos clínicos também. Uma grande quantidade de pacientes para serem atendidos nessas unidades. Todas com os equipamentos, monitorização multiparâmetros de excelência mesmo, com resultados monitoramentos de ponta e respiradores, na sua grande maioria são respiradores bons, né, que têm capacidade realmente de atender o paciente de Covid, né, paciente que mesmo aquele paciente de trauma, mesmo aquele paciente que teria uma clínica ruim, prognóstico ruim, esses respiradores eles conseguem atender sim, são bons. Sim. Tem, assim, uma totalidade, vamos dizer assim, hoje quantos... o Estado tem a capacidade de ter quantos pacientes internados hoje, na internação? Num total, quanto seria? Dentro desse total de leitos, vou só voltar um pouco à pergunta anterior, da ampliação do serviço, a possibilidade do hospital universitário. E essa já é uma ideia palpável, né? Já está com essa possibilidade, essa ampliação para mais 70, para mais 70 leitos lá, né? Então, é uma grande quantidade de pacientes que vai ser recebido leitos clínicos, né? São 52 leitos clínicos, perdão, e 30 leitos de terapia intensiva. Então, a capacidade total do Estado vai ser a chegar a atender pacientes intensivos acima de 200 pacientes intensivos, né? Em curto espaço de tempo, né? Em leitos clínicos, poderá chegar até em torno de 250 a 300 leitos clínicos. Sim. Diante da alta do preço de insumos, porque infelizmente a gente vê tudo quanto é tipo de ocasiões, né? Num momento de guerra como esse, um enfrentamento, deveria se unir, mas sempre aparecem situações que as pessoas começam a se aproveitar, inclusive até mesmo, vamos dizer assim, empresas. Então, aquele material que era para ser um preço, começa a subir, vai lá em cima. Então, diante da alta, né, de insumos para poder estar combatendo o Covid, que não era para ser assim, mas infelizmente acontece, o que está sendo feito? Como que vocês têm procedido para poder contornar essa situação? É uma situação bem delicada isso, né? Eu estava como superintendente de atenção à saúde anteriormente e tive a oportunidade de seguir rigorosamente o que a lei da licitação ela tende a fazer com que eu use o poder de compra, né? Então, a lei que foi colocada de estado de emergência dessa pandemia, ela faz com que o Estado ela tenha uma liberdade de compra em fontes específicas de recursos que veriam do governo federal, né? E essa liberdade, ela acaba colocando, às vezes, os gestores, eu digo isso no Brasil todo, em situações difíceis a fazer compras, né? A gente viu aí que teve gestores que fez compras de respiradores acima do preço. Quando o Estado do Amapá percebeu a pandemia, nós tínhamos uma ata de compra de equipamento e nós tentamos ampliar essa ata para compra de 100 respiradores. E nesse momento nós alertamos o Ministério da Saúde e sabiamente ele confiscou todos os respiradores do Brasil que estavam em fabricação e todos os respiradores que estavam chegando no Brasil para que ficassem em uso no Brasil. Então, nós tivemos aí a possibilidade de entramos com recurso na justiça para que esses respiradores ficassem sendo comprados com preços abaixo do que o mercado estava colocando. Então,
estrategicamente, nós conseguimos, desses 50 e 100, conseguimos ficar com 25. E o Ministério da Saúde conseguiu levar para o Brasil o restante. Então, fugir dessa linha tem que ter uma equipe que elabore termos de referências sensatos, né? E gestores também conscientes do que está comprando e da forma que está comprando, né? Então, há uma briga e um aumento desse produto, de alguns produtos, é uma selva, né, de fornecimento, né, onde máscaras são fornecidas às vezes mais caro, luvas são fornecidas mais caros, e se a sensibilidade do gestor em optar em comprar direto, sem passar pela licitação do Estado, da Procuradoria-Geral, ele tem que estar muito bem orientado para que esse erro ele não seja palpável e que ele possa responder depois, né? Ou que aconteça qualquer tipo de desvio nesse caminho ou de apropriação do recurso público de forma que não deva ser, né? Então, não que a gente está apontando erros ou defeitos, é mais que uma orientação, né? De forma, do cargo que eu ocupava, nós orientávamos de forma sensata isso. Então, equipamentos de preços absurdos no mundo inteiro, medicamentos, principalmente dormonide, fentanil, atracúrio, rancurone, são medicações neurobloqueadores escassos, né? Todo mundo quer comprar, né? Chegamos a usar a prerrogativa de ser Estado e a massa maior de bloquear vendas a hospitais particulares e conseguir ficar com medicações, né, para que a gente conseguimos prestar assistência à própria população do Estado. Então, assim, existe, né, uma inteligência por fora de muitas e por volta de muitas coisas que ficam mais próximo à legalidade possível, né, que não tenha tantos erros assim. Mas existem empresas que superfaturam muito, muito produto e acaba colocando, às vezes, a equipe de gestão em maus lençóis, né? Tendo que comprar porque não tem ninguém que venda e só tem esse fornecedor. Então, é bem delicado isso, essa guerra. É como você bem que falou aí agora, né? É um cuidado que tem que ser tomado, porque, claro, é uma guerra que a gente nunca enfrentou, mas que lá na frente vai ter um preço a pagar. Então é importante ter esse cuidado com a verba pública, quem tem cobrado, né, a mais pelos insumos, para que não venha a ter problema. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta e depois eu vou lhe pedir um recado, algo que você possa estar dizendo para as pessoas. Mas antes disso, eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Nós temos visto, infelizmente, em meio à guerra contra a pandemia, uma guerra um tanto política, né? Um pensa de uma maneira, outro pensa de uma outra forma. No caso da cloroquina, foi uma situação, né? E em tantos outros lados. Nós temos visto essa guerra que, vamos dizer assim, até mesmo entre os médicos a gente vê uma divergência de opiniões. Uns falam que não é para tanto, né, em relação ao vírus, outros já falam que o risco é gravíssimo, né, mediante os próprios médicos. Como profissional que está na linha de frente, como profissional que está de frente, está vivendo essa situação, ainda mais aqui no Amapá, que realmente podemos dizer que é um dos estados que está sofrendo mais com essa questão, embora a população venha a ser menor, mas os recursos são escassos, né? Não é um recurso que tem em estados grandes. Eu quero que você dê a sua opinião bem sincera. O vírus, ele está sendo subestimado ou, de fato e de verdade, algumas pessoas estão com razão? Porque uns dizem que não é para tanto, que só, vamos dizer assim, as pessoas que vão ser atingidas, né, vão vir a óbito, são aquelas que já têm alguma doença de risco. Outras já dizem que é apenas um resfriado. Outros já dizem, não, é grave, é sério, fique em casa. A que ponto? Qual dos dois extremos? Tem que ficar em casa? Tem que
vamos dizer assim, se é aquela coisa, um isolamento realmente, não é tanto de risco. Me diga aí como profissional, para que nós possamos, e profissional que está na linha de frente, para que nós possamos ter uma ideia mais clara a respeito disso. Certo. Assim, como eu disse para o senhor, eu sou enfermeiro, sou intensivista, sou especialista em urgência e emergência, trabalho no serviço de urgência e emergência, está aqui parte do meu equipamento que eu faço esse atendimento. Além disso, eu faço resgate aeromédico do Grupamento Tático Aéreo Operacional do Estado. E, assim, como profissional da ponta, vendo isso tudo, eu posso falar de uma certa forma que eu fiquei com medo depois de tudo que eu vi, né? Eu tive o Covid-19, a minha esposa se contaminou também. Por mais que eu me protegesse, né? E por mais que ela se protegesse também, a gente acabou adquirindo. Então, por todo o recurso pessoal que eu tenho e a forma de se organizar dentro do grupo, eu me vi, assim, às vezes em situações difíceis, porque a minha esposa ficou muito grave, teve mais de 50% do pulmão comprometido, né? Algumas medicações foram utilizadas, a cloroquina eu não pude usar, nem ela também pôde usar, né? Ela estava em período menstrual e não teve a menstruação, né? Além do uso do medicamento que viesse evitar anticoagulantes, ela não menstruou, então havia a possibilidade de estar grávida ou não, então isso não impossibilitou o uso da cloroquina. Eu não pude usar a cloroquina, porque diferente das outras pessoas, eu tive um sinal eu não tive febre, eu tive hipotermia, minha temperatura caiu muito, e além disso, eu fiquei urinando muito, eu tive muita diurese, né, muita urina. E isso impossibilitou que poderia dar uma sobrecarga renal em mim. Então, eu não pude tomar também. E os meus sinais, eles foram bem discretos, até porque eu trabalho em terapia intensiva, eu tenho uma proteção imunológica muito maior. A minha esposa cogitou-se, né, a possibilidade de ir para a UTI, né, o colega médico ventilou a mim, disse que, mediante os resultados dos exames, a condição clínica dela, ela teria que ficar entubada, né, dentro de uma terapia intensiva. Então, é bem difícil isso, né? A gente dizer que a medicação melhora ou não melhora. Então, o meu sogro teve também, utilizou a cloroquina, teve uma melhora significativa com 2 dias do uso da medicação. Então, ele teve uma melhora, assim, rápida, né? Associada às outras drogas e aos cuidados, né, paliativos em casa. Então, melhorou muito. Eu, quanto profissional, recomendaria todos os recursos possíveis a qualquer tipo de paciente, desde que não vá aumentar as lesões, né? No meu caso, se eu utilizasse, poderia ter uma paralisia renal. Então, não vá provocar outras lesões que possa deixar o paciente cego, que possa perder um rim, que possa perder uma função hepática. Aí é uma questão de risco-benefício a ser estudado. Eu oriento a todos os recursos possíveis, né? O vírus, ele tem um poder de levar o paciente a óbito, ele tem uma virulência muito grande, mas ele é sensível ao cuidado. Se nós nos cuidarmos com álcool gel, se nós nos cuidarmos com lavagem das mãos, máscara, se proteger, é possível que nós não conseguimos, que a parte dessas pessoas que ainda não adquiriram possa não se contaminar. Mas também é possível não proliferar, né? Tive vários colegas que hoje estão dando positivo, que não tiveram nenhum sintomas pela relação de estar trabalhando todos os dias com a unidade de terapia de Covid, né? Então, é uma resposta do próprio corpo a essa situação. Então, eu, quanto profissional, usaria todos os recursos como eu utilizei os recursos possíveis a mim em casa e a minha esposa, que conseguiu se recuperar em casa com uma indicação direta, né, para uma terapia intensiva. Recusei recursos mirabolantes, difícil acesso à sociedade? Não. Todos os recursos foram adquiridos na unidade básica e alguns recursos foram adquiridos em farmácia e não com valor alto. É mesmo uma vigilância. O paciente em casa tem que ser vigilante, tem que vigiar o paciente com temperaturas, que é o que cai muito a instabilidade do paciente. Então, mais ou menos, eu acho que
nesse sentido, oriento a população a se cuidar, a se preservar. Né? É complicado entrar nesse assunto, porque a grande maioria precisa sair para trabalhar. Né? Como eu sou pai de família, como a grande maioria é pai de família, que precisa sustentar a sua família. Então, dizer isso é difícil. Alex, olha, ainda continuando dentro dessa linha, né, dessa mesma pergunta, você sabe, uma coisa me preocupa, porque a gente ouve as notícias, né? Eu sei que é realmente perigoso esse vírus, né? É um vírus que se torna até letal em determinadas pessoas. Umas não sentem nada, não sentem nenhum sintomas, mas outras já é de grave risco. A gente pôde perceber aí, como você falou, na questão da diferença, tanto para você quanto para sua esposa, né, que foi bem diferente. Mas você sabe o que eu fico pensando? E eu queria que você me ajudasse a esclarecer isso, porque muitas pessoas ficam com medo, e muito medo. Esse medo, esse pânico, não é pior? Não seria pior esse pânico, essa informação? Porque você, como profissional, está dando a informação, tá? Ó, é o cuidado, é a higiene, ele é sensível ao cuidado, então vamos se cuidar. Mas existem muitas pessoas que passam aquele pânico para a pessoa. Ó, você tem que ficar em casa, porque senão, como se fosse assim, você tem que ficar em casa, senão você vai morrer. Tem gente que passa assim, e é como você falou, é delicado entrar nesse assunto, porque tem pessoas que precisam ir trabalhar para poder trazer o alimento para sua casa. Então, Alex, me diga aí, é necessário esse pânico, esse medo? E esse medo não se torna um pouco mais grave para ele, até arriscado devido à imunidade estar baixa por causa do medo, por causa do pânico, para que ela possa contrair o vírus e até de uma forma agressiva? Assim, existem pessoas que têm a predisposição, né, que são patologias de base. São pacientes idosos, são pacientes que têm insuficiência respiratória, lesões, doenças respiratórias, renais, cardíacas, e pacientes obesos. Tem uma grande taxa de pacientes obesos, porque o vírus ele se adapta ao tecido adiposo do paciente obeso. Então, acaba aumentando a taxa, né, e a dificuldade respiratória no paciente obeso, né? E é interessante falar que a grande maioria dos pacientes, e eu fico assim assustado quando eu vi a grande maioria dos pacientes, eles ficam extremamente com medo no ato da internação dentro do hospital, pela essa imagem que pacientes não se recuperam do Covid dentro do hospital, eles ficam extremamente nervosos, né? E isso dificulta muito mais a recuperação, porque o nervosismo ele consome mais, a ansiedade, o medo ele consome muito mais energia, quando o seu organismo ele precisa se recuperar, ele precisa gastar energia com o que realmente é fundamental, que é as funções vitais. E o coração ele entra em exacerbação, ele entra em movimentos aumentados, mandando consumir muito mais, e isso gera mais carga ao coração, fazendo com que esse coração possa ter uma parada súbita, com a parada súbita da respiração. Então, as pessoas, elas têm tido muito medo, né? Eu vejo que no nosso estado demorou a cair a ficha disso tudo. Eu acho que as pessoas não levaram tão a sério como deveria ter levado, e isso acabou gerando esse grande aumento de pacientes contaminados no nosso estado. A última estatística que eu vi é como se nós fosse do tamanho de São Paulo e mais de 200 mil pessoas fossem contaminadas dentro da cidade de São Paulo. Então, é um nível muito alto para o nosso estado, né, um epicentro, né, nacional. As pessoas não levaram a sério e as pessoas se contaminaram de forma onde dificulta hoje, né, o corte dessa cadeia. Muitos casos subnotificados. Então, assim, eu vejo que muitos pacientes, esse número que nós temos de óbito, existem casos subnotificados que às vezes acaba não entrando nesse número de óbitos, né, mas são tratados como pacientes que devem seguir o mesmo protocolo do enterro. E quando a ficha cai dentro de uma família que teve um caso positivo e que gerou todo esse transtorno, todo mundo tenta agora se precaver. Então, aí gera o pânico, o medo, a insegurança,
e as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, né? Então, é bem difícil, sim, é difícil, mas é possível vencer o Covid. Eu venci o Covid, a minha família venceu o Covid. Eu vejo vários pacientes saindo de alta, pacientes graves que entraram e saíram de alta bem, né? Então, é possível sim vencer. O medo, ele vai ser evidente em algumas pessoas, né? Tem toda uma crença também envolvida com isso para algumas pessoas, mas é possível vencer. O vírus, ele é forte, mas também ele pode ser derrotado. E olha, Alex, eu lhe agradeço pela participação. Você sabe que o programa RN Amapá está aqui para a hora que você precisar. O que você precisar, a gente está aqui à disposição. Um grande amigo nosso. E olha, eu torço para que aí, nessa nova missão qual você recebeu, né, tenha muito sucesso. Porque o sucesso, a responsabilidade que você tem são vidas, né? E o seu sucesso é vida e saúde para o Amapá. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado aí por estar conosco aqui no RN, tá bom? Sim, senhor. Tem alguma Obrigado. consideração final aí para poder passar algum recado que você gostaria de dar para que a população amapaense lhe ajudasse, né, no seu serviço? Porque você tem a responsabilidade, você faz a sua parte. Mas se as pessoas não fizerem a delas, de nada adianta, né? Sim. Eu queria deixar algo que eu vi ontem que eu fiquei muito preocupado com a própria sociedade, porque os pacientes estão indo para as unidades básicas, para o pronto-socorro, para as unidades de portas, e quando nós fazemos o nosso trabalho estratégico de direcionar esses pacientes aos centros de terapia intensiva do Covid, mas o COVID, os pacientes eles acabam, pela a estatística ruim que foi gerada, eles acabam se recusando de ir para essas unidades, de uma forma de ajudar nós, reguladores, né, eu, quanto coordenador geral do Estado, a orientar os médicos, os enfermeiros que comigo estão me assessorando, não recusem esse processo. É uma visão geral, científica, médico, toda uma equipe por volta disso tudo, recursos apropriados para esse paciente não dizer não para a gente. Então, queremos dizer que toda a estrutura está extremamente voltada a organizar isso. E eu gostaria de deixar aqui o meu lamento a todos aqueles que perderam seus familiares, a todos aqueles que chegaram em algum ponto com alguma sequela, que tiveram lesões, que estão internados. Fica o meu lamento, né? Eu sempre digo que a ética e a sensação de fazer ao máximo para que todos se recuperem, saiam dessa situação, ela sempre vai ficar. Porque existem profissionais que estão dedicando 24 horas do seu tempo para que esses pacientes se recuperem, para que o Estado volta a ter uma vida normal. Eu fico com o meu coração partido, né, ao acompanhar, ao ver quando temos pacientes em óbito. Então, fico o meu lamento a todas as famílias do Estado do Amapá, a todas as pessoas, e estendo meu carinho, meu abraço, e sempre estarei servindo com honra o meu Estado, o meu povo e as pessoas que em mim confiam dentro das minhas possibilidades. Marcos, muito obrigado por tudo e acredito que o Estado do Amapá vai ficar feliz com as informações adquiridas através dessa programação. Mais uma vez, muito obrigado, Alex. E olha, um forte abraço. Pode contar com o RN Amapá para poder estar informando com compromisso e verdade. Um abraço. Um abraço, até mais.